Ah, vamos falar disso aqui. Eu não sei se vocês viram que é, o, o Big Brother vai começar agora, né? Segunda. É hoje que o Big Brother vai começar, né? É hoje isso. O Big Brother começa hoje. E aí, semana passada, eles estavam apresentando, né, na Globo o Doc BBB. Não sei se vocês viram. Eu não assisti o documentário completo, mas eu assisti vários trechos na internet, né? E aí algumas coisas me chamaram a atenção. E o que mais me chamou a atenção é o fato de que olhar para o BBB é olhar para os bastidores do BBB, né? É olhar como esse reality show sempre foi racista, gente. Sempre e continua sendo assim. E aí, um dos casos que eu trouxe, é que eu trouxe dois casos, mas tem vários que mostram isso ao longo. E é muito doido como a TV Globo ela se coloca à parte disso, né? Ela se coloca como, ai, que complicado, infelizmente, né? A gente tem um país muito racista mesmo. Ah, mas nós estávamos aqui dando espaço e voz para as diversidades, sendo que a TV Globo, os apresentadores, a direção foram agentes diretos do racismo que essas pessoas sofreram dentro do BBB e no pós-BBB, sabe? Mas eles se fazem de malucos, assim, eles se fazem de. Ai, como nós somos altruístas. Gente, é uma coisa que eu queria muito estudar, assim. Se eu fosse voltar para área acadêmica, fazer um doutorado, eu queria muito estudar, especialmente a Rede Globo. Talvez até pegar esse Doc BBB, mas sei lá, pegar alguma coisa para mostrar o quanto a mídia brasileira, enquanto ela é agente do racismo, ela se faz de ou isenta ou até antirracista, enquanto ela é racista, sabe? É muito doido isso, assim. E aí a gente tem o caso da Solange. Vocês se lembram da Solange? Ela tá belíssima, inclusive. Vou dar até um zoom aqui nela para vocês verem. Aqui a Solange, ó. Lembra a Solange que ficou conhecida porque ela estava numa prova de resistência e aí ela estava cantando aquela música do Michael Jackson, We Are the World, e aí ela estava cantando We Are no O. Ela estava cantando a música errado em inglês e tal. E aí ela virou meme por conta disso e tudo mais. Essa aqui é a Solange. E aí ela aparece nesse documentário e aí é o que ela diz, ó. Solange chora ao relembrar sofrimento com a repercussão do meme e Arnuô. Ex-BBB admitiu que procurou professora de português e que demorou anos para se recuperar do preconceito sofrido após o programa. E aí, eu não sei se vocês se lembram, da repercussão dela após o programa. Eu me lembro muito e eu me lembro de que na época eu era muito novinha, eu era, sei lá, criança ou adolescente, e eu já ficava muito incomodada. Eu não conseguia saber que aquilo era racismo, que aquilo era elitismo, que aquilo era preconceito linguístico, tanta coisa que ela sofreu, mas eu sabia que a Solange, eu gostava muito dela, eu gostava muito de assistir a Solange, ela era muito autêntica, muito divertida, e, ao mesmo tempo, as pessoas estavam fazendo ela de chacota. E eu achava muito errado isso, sabe? Eu já sentia dentro de mim um incômodo muito grande em como a Solange era tratada e eu não sabia colocar isso em palavra. Mas eu me lembro que ela parecia sempre muito sorridente e tal, muito alegre. E é muito triste perceber o quanto isso machucou ela, sabe? O quanto isso feriu ela. E o que mais me irrita é a Globo falando, ai, o quanto ela sofreu pós-programa. Ela sofreu pós-programa nas mãos da TV Globo. O lugar que ela era mais sofria chacota era na TV Globo, nos programas humorísticos. Eu lembro dela no Faustão e ela sendo ridicularizada, as matérias que faziam sobre ela e ela sendo ridicularizada, inclusive dentro do programa ela sofreu racismo. Acho que a outra participante era uma branca, uma tal de Marcela. E aí ela dizia que a Solange era burra,
teve uma briga que elas tiveram numa madrugada de uma festa, e aí ela falou que a Solange era burra, que a Solange tinha inveja dela. Não tinha nem como, que a Solange sempre foi linda, maravilhosa, né? Aquela Marcela ridícula. E aí ela disse que a Solange. E a Solange, claro, rebatendo, dizendo que ela que era feia, que ela tinha a bunda caída e tudo mais. E aí a Marcela disse que ela tem cabelo pichain. Que ela tem cabelo duro, cabelo pichain. E aí, isso não foi ao ar. O Big Brother fez uma edição da briga e ficou parecendo que as duas brigaram e uma ofendeu de lá e a outra ofendeu de cá. E a parte do racismo, eles simplesmente cortaram. E nós só ficamos sabendo muito tempo depois, a gente que não tinha pay-per-view, que não estava acompanhando ao vivo, nós ficamos sabendo anos depois que a Solange tinha sofrido racismo lá dentro. A Solange era constantemente corrigida lá dentro, quando ela falava errado. Sendo que a Solange, gente, vem de uma realidade onde a mãe dela já morou na rua com o irmão dela mais velho, onde ela vem de comunidade, de favela, sabe? Uma mulher que teve que trabalhar desde cedo, mas tratavam ela como quando ela falava errado e tudo mais, quando ela não sabia cantar inglês, como se fosse uma falta de caráter dela. Sendo que a gente estava falando de uma mulher foda, trabalhadora, pobre, negra, muito jovem, teve que trabalhar muito cedo, sabe? Só que aí ou ela foi tratada de uma maneira extremamente rude e grosseira e que ficavam corrigindo ela toda hora, ou ela foi tratada com deboche. Era capa de jornal assim, cala a boca, Solange, na época. Sabe? E aí, enfim, cara, inclusive no depoimento que ela dá, ela realmente chora, assim, falando do quanto foi difícil esse momento, sabe? E a história do Big Brother Brasil, gente, é uma história de racismo. Racismo, sempre. E aí eu vi, inclusive, as pessoas comentando que, ai, que se fosse hoje em dia seria muito diferente. Com certeza Solange seria abraçada. Mentira. Mentira. O que a gente teve em todos os BBBs até aqui foi racismo. Só não teve racismo dentro do Big Brother quando a quando não teve participante negro. Só. Gente, no Brasil, um país extremamente racista, colocar pessoas negras e pessoas brancas dentro de uma casa onde elas estão em pé de igualdade, onde todas elas são participantes igualmente, onde todas elas têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, os mesmos poderes de voto e tudo mais, dá em uma coisa só aqui no Brasil: racismo. Todas as vezes, em todas as edições. E aí, no BBB 19, a Paula, extremamente racista, ganhou o Big Brother. O Big Brother, que foi o doutor Nicásio, né? É, ganha a Amanda, porque as pessoas fizeram uma fanfic dela com o outro lá, lutador lá, a fanbase Doc Shoes. E foi racismo nesse programa do início ao fim. A tal da Bruna Grifal chamou todas as pessoas negras daquela casa de pessoas ruins. A única que ela não chamou de ruim foi a Aline, né? Que ficou no grupo dela até o final. Mas a Aline era a mama, né? A Aline do Ruge. De resto, todos os participantes negros, em algum momento para ela, tinham um coração ruim. Eram pessoas ruins. Ela gritava na cara das pessoas. Até a Sara Aline, ela teve coragem de dizer que a Sara era uma pessoa ruim, ardilosa. Então os brancos podiam gritar, podiam berrar, que era isso. As pessoas negras, elas eram ruins. E aí o que foi acontecendo? Foi saindo uma a uma. Uma a uma. Então a ideia de que, ai, nossa, hoje essas pessoas seriam abraçadas, mentira. Hoje a Solange seria abraçada, mentira.
E vendo esse. Ó, peraí. Tem outro caso aqui que mostra isso aqui que eu tô falando para vocês. Felipe. Lembra do Felipe? Talvez vocês não se lembrem do Felipe, porque ele é do BBB 8, ele é do BBB que o Rafinha ganhou. E aí o Felipe Basílio, sendo o único negro na casa na edição dele, ele era o único. Inclusive, isso era muito comum no Big Brother. Ou ter uma pessoa negra, ou ter um casal de negros. Então, era um cara negro e uma mulher negra. Ou não tinha nenhum. Muito comum. O único negro na casa, o ex-border foi chamado de negão durante toda a sua participação no reality. Algo que ele realmente não gostava e reclamava com os outros participantes, mas também participantes que também estavam confinados. E aí, aspas para o Felipe. No primeiro jantar que a gente estava com todos os participantes em volta da mesa, alguém falou: "Ah, o negão". Eu respondi: "Não, gente, não gosto de ser chamado de negão. Prefiro que me chamem pelo meu nome. Fui respeitado? Não". E aí, o Felipe conta no depoimento dele que era comum, e eu não sei se vocês se lembram disso, mas realmente era, como já tinha só sempre um participante negro, era comum. Era o negão do BBB 1, o negão do BBB 2, o negão do BBB 3, o negão do BBB 4, e era assim. E aí, gente, eu tirei um print desse momento aqui, desse vídeo, porque é o relato do Felipe, e aí, ele tá no confessionário, e aí o Bial fala para ele assim: "Você disse que você não gosta de ser chamado de negão. Por que você não disse isso para os participantes?" E aí ele fala: "Eu disse, eu já deixei claro para eles". E aí o BBB tinha essa coisa de fazer polígrafo pela voz da pessoa. E aí eles colocam um grandão aqui, ó, mentira. Eles dizem que o Felipe tá mentindo quando ele diz que ele não quer ser chamado de negão, quando ele diz que ele não, que ele já verbalizou que ele não queria. Eles colocam aqui mentira. Então, o que eles estão querendo induzir nessa imagem aqui que eles colocaram é que ele estava se vitimizando, que ele estava mentindo sobre isso, que ele estava, na verdade, dizendo que ele não gostava, mas que ele estava usando isso como estratégia de jogo. Gente, o cara não tinha o direito de querer ser chamado pelo nome dele. Vocês estão entendendo isso? E aí, o Bial, dentro do confessionário, trata ele como se ele fosse um mentiroso, um criminoso quase. Por que você não disse para eles que você não quer ser chamado de negão? Primeiro, que eles não tinham que chamar ele de negão. Ele não tem que verbalizar isso. É o contrário. Para você chamar alguém por um apelido, você tem que pedir para a pessoa. Não é você começar a chamar ela como você bem quiser e a pessoa ter que te dizer que ela não quer. O cara tem nome. Felipe, o nome dele. Todos eles ali chamados pelo nome. Ele chamado de negão e ele não tem que reclamar, não. Ele tem que achar bom. Ele tem que achar bom. E aí o Bial, hoje em dia, faz essa pose de o antirracista. Pelo amor de Deus, né, gente? O cara teve que dizer que ele não queria ser chamado de negão e ainda assim não foi respeitado. Porque, ai, que mimimi, que coisa chata. Ai, tá querendo fazer jogo com isso. Ai, tá mentindo que não quer ser chamado de negão. Polígrafo pela voz. Ah, essa gente inventa cada. Mas Denise. Inclusive, o BBB tinha muito disso aqui. Desse polígrafo que eles tinham, né? É uma coisa que a televisão tinha muito, né? Essa questão desse polígrafo aí. Ridículo. E aí, gente, é por isso que eu acho que se for para você ser preto e participar do Big Brother Brasil, tem que ser igual o Davi. Tem que meter o louco mesmo. Tem que se fazer de vítima, de idiota. Ah, eles não querem que eu faça café da manhã?
Ah, eles acordam às 10 da manhã, então eu vou pegar os ovos e vou fazer às 6 horas da manhã. E eles vão chegar aqui e vão comer às 10. E se reclamar, eu vou falar que tá sendo injusto. Eu vou me fazer de vítima. Ah, relou a mãozinha no meu pé? Pois eu vou no confessionário e vou falar. Me agrediu, eu quero que expulsa. Começou a vir querer falar demais comigo? Calma, calabreso. Veio encher muito meu saco? Como é que é seu nome mesmo que eu não te conheço? É isso, tem que meter. Se for para ser preto no BBB, tem que ser que nem o Davi foi. Eu sou completamente a favor de meter o louco. Ai, mas como o Davi era chato, tem que ser chato mesmo. Ai, mas como ele. Nossa, mas como ele foi injusto com a Vanessa Camargo. Pois é, mas vocês se lembram do Felipe? Que nem poder falar que ele não queria ser chamado de negão, que ele queria ter o próprio nome dele, ele não pôde? Para mim, o que o Davi fez foi pouco e foi reparação histórica. E foi pouco, tem que ter mais. Se for para ser negro no Big Brother, tem que ser que nem a Mamacita. Tem que ser, não enche meu saco, não, Juliette. Tá falando demais. Tem que se fazer de sonso mesmo, tem que reivindicar seus direitos mesmo. Ai, mas eles não queriam que fizesse bolo. Ai, mas eu fiz. E eles que nem cozinham. Mas se faz de sonso. Ai, como são ingratos, gente. Eu fiz o bolo para todo mundo. Nossa, eu fiz o café para todo mundo. Ah, mas a gente só acordou depois. Ai, vocês que estão acordando tarde, né? Eu já acordei, já fiz o café, já arrumei a cozinha. Nossa, mas a Vanessa não fez nada, ela só triscou no pé dele. Expulsão. Agressão. Me agrediu, eu quero que ele. Davi, você tem certeza? Tenho. Expulso. Gente, e é sobre. E é sobre. Porque se fazer de legal, se fazer de queridão, dá nisso aí. Dá no que aconteceu com a Solange, dá no que aconteceu com o Felipe e com tantos outros dentro do Big Brother que foram, assim, ó, levados de rolo compressor. Oi, Xlane, que bom te ter por aqui. Boa noite, boa noite. É, o mesmo com o BBB da Amanda, tendo maior quantidade de pessoas negras, foi saindo um por um, com a Bruna Grifal chamando eles de maldosos. Com ela gritando isso. É isso, Danise. É isso. É isso. E aí a galera hoje tem coragem de dizer que, ai, hoje com a Solange, com a Sol, seria totalmente diferente, ela seria abraçada. Pois eu duvido. Duvido muito. E aí, a Cida foi a que ganhou o BBB, né? No da Sol. E a Sol não foi nem pra final. Ela sai antes, ela fica em quarto lugar, eu acho. Ela saiu antes. E aí, muito injusta a saída da Sol, inclusive, mas enfim. E aí, quando tem um momento que eles colocam no documentário que eu não tinha visto, que é a Solange falando com a Sol, porque elas ficaram muito amigas lá dentro, né? A Solange falando com a Sol, não, a Cida falando com a Sol. Ela fala: sabe aquela coisa de patrão e empregada? É isso que está acontecendo aqui. Eles acham que eles podem tudo e a gente não pode nada. Porque elas eram as únicas negras e as pobres dentro do Big Brother. E elas percebiam isso lá dentro, gente. Elas percebiam isso lá dentro. Mas o BBB, a edição do BBB, não deixava a gente perceber. Não deixava. É muito doido. Boa noite, Maristela. Adoro você e seu canal, mas infelizmente quase nunca consigo pegar as lives. Oi, Vinícius, boa noite. Que bom que você conseguiu pegar as lives hoje. E lembrando para você e para todo mundo que está aqui que agora a gente tem live 3 vezes na semana. Então, talvez fique mais fácil de você pegar as lives, porque a gente tem segunda, quarta, 8 horas da noite e na sexta, às 2h30 da tarde, tá? É...
E se você chamar de racista, ainda quer dar chilique, nossa senhora! Imagina você falar essa palavra dentro do programa. Meu Deus do céu. Davi não se fez de vítima, se fez de bom moço. Ele se fez de tudo. Ele se fez de bom moço quando ele teve que fazer. Ele brigou quando ele teve que brigar. Ele foi pra cima quando ele teve que ir. Ele se fez de vítima quando ele teve que se fazer. Ele fez de tudo. E colocou aquele povo todo no bolso. No bolso. A amizade que ele fez lá foi com a Cunhã só. E de resto, não tinha amigo, não. Ele metralhou até o fim. Pouquíssimo antes da final, ele estava lá metralhando a Bia do Brás. E estava errado, gente. Não, estava certíssimo. Ele fez o jogo dele do início ao fim, controlou a narrativa dele, estava sempre gerando um assunto, coisa que os outros não conseguiam, um tanto de idiota, Palerma, e não deixou que pautassem ele. Ele que falava o que era, o que não era. Quando não tinha nada acontecendo, ele ia atrás e perguntava: o que foi? Tá falando de mim? É isso. Ai. Tem que falar que assisti a Ayrton Senna ao vivo, que ele nem tava. O Davi não era nem nascido. Ai, Davi. Nossa, o Davi era ótimo. Meu Deus, são um dos melhores personagens. Um dos melhores personagens do BBB. Oi, Leviatã, boa noite. Boa noite. Qual o seu participante preferido? Eu gosto muito do Gil. Eu acho o Gil o meu personagem preferido porque do BBB, né? Porque o Gil, ele viveu tudo do programa, assim. Ele foi o primeiro a olhar para Carol e falou: putz, talvez ela seja a vilã disso aqui. Todo mundo lá dentro achando ela o máximo. E ele, será, sabe? Ele foi o primeiro a ir contra o que todo mundo estava achando lá dentro. Ele foi. Ele ia muito bem nos jogos da discórdia. É, enfim, ele ia para ganhar todas as provas e ele fez tudo. Ele acertou, ele errou, ele falou besteira, ele foi bem, ele foi mal, ele se divertia nas festas, enfim. E o Gil fez tudo, sabe? Ele era um programa inteiro num cara só, sabe? Ele entregava tudo, ele entregava coisa boa, coisa ruim, ele entregava maluquice, a gente ria com ele, a gente se irritava com ele, tudo. Gil maravilhoso. É o que eu mais gosto como personagem, assim, dentro do BBB, né? Ele não perdeu para basculho. É isso, Denise. Tanto que eles mudaram a estrutura do programa para contemplar ele, né? Então, quando eles perceberam que ele ia sair, né? Porque o Fiuk, aquele maldito daquele fumante, ganhou outra prova de resistência e ficou, né, em terceiro lugar e tal. Quando eles viram que a Juliette estava muito forte, então e ele estava diretamente contra a Juliette ali e tal, né? Então ele ia sair. Eles colocaram VT para o quarto colocado, coisa que não tinha. O discurso que o Thiago fez para ele foi tipo quase um discurso de final, sabe? Eles mudaram toda a dinâmica porque é isso. O Gil, um personagem icônico. Mari, qual você acha que foi o mais mico no BBB? Pra mim foi o Projota. Nossa. Nossa, mas o Projota ele fez um bom trabalho de tipo a gente quase não lembra dele, né? No Big Brother. A gente quase não lembra que o Projota esteve lá, né? É, a Lumena foi muito ridícula, né? Tudo assim nela, a maneira com que ela falava de forma extremamente academicista, a maneira com que ela se achava muito milituda, mas na verdade ela estava sendo arrogante, sabe? É, a Lumena não dá para mim assim. Eu lembro que na época ela me irritou muito, na época ela me tirou do sério, assim, sabe?
Mas pensar num mico, um personagem ruim de Big Brother, acho que todo o Big Brother 19 foi horrível, né? Que a Paula ganhou. Então aquela Hariane, ela em todos os realities que ela passou, ela foi horrível. Inclusive eu tava vendo, passou um vídeo para mim na timeline, ela falando que ela fez rinoplastia porque as pessoas falavam do nariz dela, que na verdade ela amava o nariz dela, mas como as pessoas falavam tanto, ela começou a olhar o nariz dela de outra forma. Ou seja, personalidade nenhuma, as pessoas vão falar o que quiserem do corpo dela, ela vai se colocar numa cirurgia extremamente arriscada, ela vai arriscar a saúde dela pelo que as pessoas estão falando. Então, assim, personalidade zero, né? É, então, assim, outro mico, aquela Thaís também, outro mico, e ver o vídeo dela, a descrição, ela falando que ela é a rainha das tretas, sendo que ela não conseguia nem articular duas palavras direito. Ai, Bruna Grifal é outra ridícula, mico completo, assim, completo, completo. Acho que a Bruna Grifal tá entre as piores personagens que já passou pelo Big Brother. E se a gente for falar de camarote, né, dessa dinâmica camarote e pipoca, dos camarotes, eu acho que a Bruna Grifal foi a pior de todas, assim, a pior. Foi ridículo, foi grotesco, foi nojento assistir a Bruna. Até mais que a Vanessa Camargo. Até mais, sabe? A Bruna, assim, eu tenho absoluto asco de ver a imagem dela em qualquer lugar. Qualquer lugar. É... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Participante preferido eu já falei, né? Que é o Gil. Se for falar de BBB, o Gil e o Lucas foram protagonistas do beijo mais tesudo em todas as edições. Sim, sim. E eu nunca perdoei a, a, a Lumena pelo que ela fez. E a Carol Conká, muito mais a Lumena, especialmente a Lumena, pelo que ela fez a ponto de o Lucas sair do programa depois daquilo. Porque eu já tava assim, fanficando o casal, sabe? E ela ficou tão. Ai, mas será que ele não tá usando Gilma, não sei o quê, pipopopó. Ela fez tanto que o Lucas saiu do programa. Foi ridículo. A carreira do Projota foi destruída depois disso. Eu não sei, Gi. Eu não acho que foi destruída, não. Eu acho que quem gosta do Projota continua gostando, continua ouvindo. Eu nunca ouvi. Então, para mim, eu não consumi o Projota antes do BBB e não consumi depois. Então, assim, ele foi lá com certeza para melhorar a carreira dele. Melhorar não melhorou, né? Mas assim, não sei se destruiu, não. Porque do mesmo jeito que eu não consumia antes, eu ainda continuo sem consumir. Mas assim, o que ele foi fazer no Big Brother, eu realmente não sei, sabe? Porque ele só mostrou que ele é um cara extremamente arrogante. Só isso que ele mostrou. O maior mico foi MC Guimê. Foi expulso, perdeu mulher e tá cancelado até hoje. Nossa, o Guimê. Mas o Guimê. Misericórdia, o Guimê é outro também. Os vídeos da Lumena no BBB me dão dor física, mas ela ter zoado o Nego Di quando ele foi preso foi uma reparação. Ah, aqui fora ela criou outra personagem, né? Aqui fora ela abandonou todo o academicismo que ela tinha, toda a forma rebuscada que ela tentava falar, ela abandonou tudo, foi fazer stand-up, né? Foi pro de férias com o ex. Então, assim, virou outra coisa. Você gosta da Manu Gavassi no BBB? Já conhecia antes de entrar no BBB? Você curte o som dela? Então, a Manu tem algumas coisas, né? No BBB eu não gostava dela, não gostava, principalmente porque eu era muito apaixonada pelo Babu. Eu gostava muito do Babu. Então, e o jeito da Manu Gavassi me irritava muito, assim. Então, no BBB eu não gostava muito dela, sabe? É,
Mas eu conhecia, tinha até ouvido falar da Manu, mas nunca acompanhei a música dela, nunca foi pra mim, né? Até porque quando a Manu tava começando e falando com adolescentes, eu era mais velha também, né? Então eu nem era um público-alvo dela, mais da Manu Gavassi. E o som dela, hoje, na minha playlist, pra não dizer que eu não ouço nada dela, tem uma música que é a música dela com a Gloria Groove, né? Deve ser horrível. É, então tem uma música dela na minha playlist hoje em dia, assim. Mas o que eu acho dela no BBB, eu acho que ela é muito inteligente. A Manu é muito inteligente. Ela tem muito carisma. Ela tem uma maneira de comunicar que é só dela. E o que ela fez no sentido de comunicação no BBB foi genial, assim. A maneira com que ela gravou vários vídeos e deixou aqui fora, estragou a nossa experiência para sempre, né? Porque aí vários outros acharam que podiam fazer também isso, gravar conteúdos aqui fora para serem publicados e tudo mais. Ninguém fazia antes dela e começaram, todo mundo aqui no Brasil começou a querer fazer isso, especialmente a galera mais famosa, assim, começou a querer produzir conteúdo assim. Só que as pessoas não levaram em conta a principal coisa. A principal coisa não é o vídeo, gente. A principal coisa é o seu carisma e a sua comunicação. Ah, a Manu fez aqueles vídeos porque aqueles vídeos tinham a cara dela, o jeito dela. E aqueles vídeos tinham a maneira dela de se comunicar antes, pregressa. Aquele jeitinho rapidinho dela falar: Oi, eu sou a Manu Gavassi. E agora, com certeza, vocês devem estar pensando: Who the fuck is Manu Gavassi? E eu estou agora num retiro espiritual. Esse retiro espiritual é o retiro espiritual mais famoso do Brasil. E alguns de vocês agora estão pensando: ela enlouqueceu. Outros de vocês estão deixando de me seguir com uma leve cara de nojo. As pessoas famosas que me conheciam estão fingindo que não me conhecem. Essa coisa assim é ela, é a Manu Gavassi, é a maneira dela se comunicar, sabe? Então aqueles vídeos daquele jeito dela faziam muito sentido para ela, sabe? Então quando a galera quer imitar, fica ridículo porque não tem nada a ver com eles, sabe? Então acho ela extremamente inteligente, acho que ela tem uma maneira única de se comunicar. Ela conseguiu fazer uma coisa que a Manu, ela tinha muita vergonha de estar no Big Brother, né? Ela aceitou sem querer aceitar. E esses vídeos deixam isso muito claro através de humor, mas deixa muito claro. Ela não cita Big Brother Brasil em nenhum momento nos vídeos dela. Ela sempre se refere a retiro espiritual. Ela, durante toda a passagem dela no Big Brother, o, o, o ADM dela não colocou um print dela no programa. Não tem uma foto, um print, um nada. São todos os vídeos que ela deixou antes. Então, assim, ela estava no Big Brother, lá dentro, e as redes dela estavam completamente fora do BBB, apesar de estar dentro. Então, ela controlou completamente a narrativa, muito pela vergonha que ela tinha do Big Brother Brasil, sabe? Mas acabou que para ela deu muito certo. É... O maior mico do BBB é o Vinícius. Não lembro a edição, mas toda vez que ele fingia o tombo, era. Ai, o Vini, né? Tadinho. Nossa. Eu fiquei. Dele eu fiquei mais com pena, assim, porque ele realmente tentou emplacar um personagem e foi muito doido, porque a chamada dele foi muito boa, lembra? E aí a galera se emocionou e já começou a seguir ele. Então ele ganhou 1 milhão de seguidores muito rápido, antes do BBB começar, porque tava todo mundo querendo um novo Gil, né? Um novo Gil do Vigor. E aí acharam que ele ia ser o novo Gil e nada a ver. Nada a ver, tadinho. É... Manu, inclusive, rendeu um dos vídeos mais terríveis do Twitter, que é o. Nossa! Gente, eu detestava aquele negócio de fadas sensatas. Então, assim, eu não torci pra ela no Big Brother, não. Porque, nossa, isso me irritava num nível, num nível, num nível. Alguém falou aqui sobre como o,
como o Davi foi um personagem, né? Uma pessoa que foi um mega personagem, assim, até o final, foi a Rafa Kalimann. A Rafa Kalimann, ela fez um personagem e sustentou o personagem dela até o fim. Doce, lânguida, singela, né? E ela fez uma personagem até o fim do BBB. E deu certo, porque ela foi até a final, né? Graças a Deus a Thelma ganhou. Gente, ela ficou em segundo lugar ainda. Eu jurei que a Manu Gavassi ia ficar em segunda, a Manu ficou em terceiro. A Rafa Kalimann ficou em segundo. Mas assim, Rafa Kalimann foi a personagem sonsa do início ao fim. Gente, tinha um Vitor Hugo. Ai, pelo amor de Deus. Eu não vi isso, não. Graças a Deus. Eu lembro do Vitor Hugo ser muito forçado, mas isso eu não lembro, não. Ai, misericórdia. Outra personagem que durou até o fim foi a Vitube. Ela não ia no paredão por nada. Pois é, mas a Vitube, a gente via ela entrando em contradição, né? A gente via, a gente percebeu que ela chamava todo mundo de pai. A gente percebeu que no quarto do líder, quando ela era líder, ela dizia que a coisa da cachorrada do Gil era ridícula. E aí, quando E aí, quando o Gil era o líder, ela falava: ai, nossa, ai, eu te vejo na minha família, Gil, esse negócio da cachorrada e tal, nananã. Sabe? A gente via ela sendo. E ela só não foi tão achincalhada quanto uma Carol Conká, porque ela é branca. Porque se fosse uma mulher negra fazendo a mesma coisa que a Vitube, sendo tão falsa quanto ela era, de forma descarada, nossa senhora, tinha sido canceladíssima, mas o pessoal achou graça, né? Mas a questão da Rafa Kalimann é que ela sustentou o personagem até o final mesmo. Ao ponto de muitas pessoas acharem que aquele jeitinho era o dela, sabe?